Você já percebeu que quanto mais uma pessoa pensa profundamente, mais solitária ela se torna? Não é por falta de vontade de se conectar. É porque, quanto mais você enxerga a verdade, mais difícil é fingir que não vê. Schopenhauer dizia: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Mas, será mesmo uma sorte? Ou é uma maldição disfarçada de sabedoria? Vivemos em um mundo que idolatra a popularidade. Hoje, parecer feliz vale mais do que ser feliz. Ter 1000 amigos virtuais parece mais importante do que ter uma conversa real. Mas se você observar com calma, verá que as mentes mais brilhantes da história, de Schopenhauer a Nietzsche, de Tesla a Beethoven, foram, quase sempre, profundamente solitárias. Não porque odiavam o mundo, mas porque o enxergavam de um jeito que o mundo não queria ver. Schopenhauer acreditava que o sofrimento é inevitável e que a maioria das pessoas vive tentando escapar dessa dor se distraindo, com prazeres, com barulho, com companhia. Mas o homem sábio, o homem consciente, não foge da dor. Ele a encara, e na solidão, ele a entende. E é aí que tudo muda. O peso de pensar demais. Pense nisso. Quanto mais profundo é o seu pensamento, mais raso o mundo à sua volta parece ser. Você começa a reparar que as conversas se repetem, que as pessoas falam muito, mas dizem pouco. Começa a sentir que está fora de sintonia com o resto. E o pior, não dá para desligar esse olhar. É o preço da consciência. Schopenhauer dizia que a inteligência é invisível para quem não a possui. E é exatamente por isso que o homem verdadeiramente inteligente muitas vezes se sente isolado. Ele tenta conversar, tenta se encaixar, mas algo sempre parece errado. As pessoas não o entendem, e ele, cansado de tentar ser compreendido, se afasta. Mas não por arrogância, por esgotamento. E aqui está o paradoxo. Quanto mais o ser humano se eleva em sabedoria, mais ele se distancia da massa. E quanto mais se distancia, mais sente o peso da solidão. É o destino dos que veem o mundo sem as lentes da ilusão. A ilusão do convívio. A maioria das pessoas não suporta ficar sozinha. E não é porque gostam tanto de companhia, é porque têm medo do silêncio. O silêncio mostra o que elas realmente são. E encarar a si mesmo é o maior dos desafios. Schopenhauer acreditava que as pessoas buscam umas às outras apenas por tédio. E essa é uma das frases mais duras que ele já escreveu. Segundo ele, o homem comum busca companhia porque não suporta a própria mente. Mas o homem sábio busca a solidão porque nela encontra liberdade. Você consegue entender o peso disso? Enquanto uns precisam de barulho para se sentirem vivos, outros só se sentem vivos quando o mundo silencia. A solidão, para o homem comum, é um castigo. Para o homem sábio, é um santuário. O que a solidão revela? Na solidão, você começa a se escutar de verdade. E esse é um processo doloroso. Você se confronta com seus erros, seus medos, suas fraquezas. Mas também descobre sua força, sua clareza e seu propósito. A maioria das pessoas nunca se descobre, porque nunca se cala o suficiente para se ouvir. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê, suporta qualquer como. Mas como encontrar esse porquê se você está cercado de distrações o tempo todo? É por isso que as mentes brilhantes se afastam. Não porque desprezam o mundo, mas porque precisam entender o próprio lugar nele. E é aí que o isolamento se transforma em iluminação. A diferença entre solidão e isolamento. É importante entender que existe uma diferença entre estar só e ser solitário. Estar só é uma escolha, ser solitário é uma dor. E Schopenhauer acreditava que, à medida que o homem evoluía intelectualmente e espiritualmente, ele passa de uma condição para a outra. Ele deixa de ser solitário e começa a estar só. Ele encontra paz no silêncio. É claro que há momentos em que a solidão dói. Todos nós queremos ser compreendidos. Mas há uma diferença entre querer ser compreendido e depender disso para viver. O sábio aceita que poucos o entenderão, mas ainda assim continua sendo quem é. E isso é liberdade. A maioria das pessoas, ao contrário, vive moldando o próprio comportamento para caber em um grupo. Mas ao fazer isso, perdem a própria essência. Vivem em sociedade, mas morrem por dentro. A solidão como ferramenta
de crescimento. Schopenhauer via a solidão não como uma condenação, mas como um caminho. Ele acreditava que somente na solidão o homem tem a chance de se aproximar da verdade. E não da verdade do mundo, mas da sua verdade interior. E talvez seja esse o motivo pelo qual os gênios, os artistas e os filósofos mais profundos da história pareciam tão distantes. Eles não estavam fugindo das pessoas, estavam perseguindo algo maior do que elas podiam oferecer. Tesla, por exemplo, dormia pouquíssimo e passava horas completamente isolado. Dizia que sua mente só funcionava em silêncio absoluto. E foi nesse silêncio que nasceram as ideias que mudaram o mundo. Então talvez Schopenhauer estivesse certo. A solidão é o preço que a genialidade cobra. Mas, e se esse preço for justamente o que impede a maioria de alcançar seu potencial? Agora pense em você. Quando foi a última vez que ficou realmente sozinho? Sem música, sem celular, sem distrações. Só você e seus pensamentos. Se isso te causa desconforto, talvez não seja o silêncio o problema. Talvez seja o que ele está tentando te mostrar. A solidão é um espelho. Ela mostra quem você é quando ninguém está olhando. E poucos têm coragem de encarar o próprio reflexo sem filtros. Você quer destravar sua vida? Então comece por aí. Aprenda a ficar em paz com o silêncio, a suportar seus próprios pensamentos, a encontrar beleza na quietude. Porque é no silêncio que as respostas aparecem, e não nas vozes que tentam te distrair. Na segunda parte desse vídeo, eu vou te mostrar como Schopenhauer, Nietzsche e outros pensadores transformaram a solidão em força, e como você pode fazer o mesmo, sem se isolar do mundo. Você vai entender como a solidão pode ser a chave para a liberdade emocional e mental, se você souber usá-la do jeito certo. Mas antes de irmos para lá, se esse vídeo está te fazendo pensar, deixa o like agora mesmo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo. Eu aprendo no silêncio. Quero saber quantos de vocês estão realmente prontos para olhar para dentro. Schopenhauer acreditava que o homem desperto é como alguém que acorda antes dos outros em um quarto escuro. Ele enxerga o que os demais ainda não veem, mas não pode acordá-los à força. E é aí que nasce o conflito entre a sabedoria e o mundo. Quando você desperta, percebe que muitas das coisas que antes te moviam, status, validação, aprovação, perdem o sentido. Você começa a enxergar o vazio por trás das aparências. E o problema é que o resto do mundo ainda acredita nelas. Nietzsche falava algo parecido. Quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um. Porque quando você enxerga a verdade nua e crua, há um risco, o risco de se tornar amargo, frio, distante. E é aí que muitos se perdem. A solidão pode te libertar ou te destruir. A diferença está em como você a usa. O perigo da solidão, mal administrada. Existem dois tipos de solidão: a que te constrói e a que te consome. A primeira é a que você escolhe. Você se isola para crescer, para pensar, para criar. Você está só, mas está em movimento. Esse é o tipo de solidão que Schopenhauer chamava de independência do espírito. A mente livre não precisa se alimentar do barulho dos outros. Mas a segunda é perigosa. É quando a solidão deixa de ser escolha e vira prisão. Você começa a acreditar que ninguém jamais vai te entender e se fecha completamente. Você se torna espectador da vida e não mais participante. E é nesse ponto que muitos gênios, filósofos e artistas sucumbiram. Nietzsche enlouqueceu, Van Gogh se perdeu, e até Schopenhauer viveu uma existência amarga, distante das pessoas. Eles pagaram o preço da lucidez. Mas o seu papel não é se tornar um mártir da sabedoria. É aprender a equilibrar introspecção e presença. A mergulhar dentro de si sem se afogar. O poder de estar só. A solidão, quando usada com sabedoria, é uma ferramenta de transformação. É nela que você encontra clareza, foco e força interior. Porque quando você está sozinho, não precisa fingir, não precisa agradar, não precisa se adaptar. Você é apenas você, cru, imperfeito, real. E é nesse estado que nascem as maiores ideias.
Beethoven compôs suas sinfonias em silêncio quase absoluto. Tesla imaginava invenções inteiras sem escrever nada. Newton descobriu as leis da gravidade em reclusão. Eles entenderam o que o mundo ainda tenta negar. A genialidade não nasce do caos das multidões, mas do silêncio da mente focada. Schopenhauer dizia que a genialidade é a capacidade de ver o extraordinário no comum. E para enxergar o extraordinário, você precisa de espaço, e o espaço nasce da solidão. Como transformar o isolamento em liberdade? Agora, talvez você esteja se perguntando: tudo bem, mas como eu faço isso na prática? Como transformar a solidão em algo bom? A resposta é simples, mas profunda. Primeiro, aceite a sua solidão. Não lute contra ela. Não tente preenchê-la à força. Aceite que ela faz parte do seu caminho. Porque a luta contra a solidão é o que a torna dolorosa. Quando você para de resistir, ela deixa de ser inimiga e se torna mestra. Segundo, use o silêncio como ferramenta. Pare por alguns minutos todos os dias. Desligue o celular, as notificações, as vozes externas. E apenas ouça. Ouça a sua respiração, seus pensamentos, seus medos. É nesse momento que a sua mente começa a se reorganizar. É no silêncio que o caos interno começa a fazer sentido. Terceiro, crie algo. A solidão é estéril se não gera frutos. Escreva, desenhe, planeje, estude, construa algo que venha de dentro. Canalize sua energia criativa em algo real. O vazio só dói quando está ocioso. Quando ele se movimenta, vira propósito. E por último, se reconecte com o mundo de forma consciente. Você não precisa se isolar de tudo para ser livre. Precisa apenas escolher com quem e com o que gastar sua energia. A solidão te ensina a não aceitar qualquer conexão, apenas as que fazem sentido. Provocação filosófica e emocional. Pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu cercado de gente, mas completamente sozinho? A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de sentido nas relações. E é por isso que muitos preferem a companhia do próprio silêncio. Mas Schopenhauer via isso de uma forma ainda mais profunda. Para ele, a solidão não é apenas o destino dos sábios, é também o teste deles. É o momento em que a mente prova se é capaz de viver consigo mesma. Porque quem não suporta a própria companhia, nunca será livre. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é poder estar sozinho e ainda assim estar em paz. Nietzsche dizia que aquele que se isola, o faz para criar algo novo. E talvez seja isso que a solidão esteja te pedindo. Pare de fugir dela e comece a escutá-la. Talvez ela só queira te mostrar o que você é capaz de construir. O sentido oculto da solidão. Existe algo sagrado na solidão. Ela não é o fim do caminho, é o portal. O portal entre o que você era e o que pode se tornar. Enquanto o mundo corre atrás de distrações, você pode caminhar na direção oposta, em direção à profundidade. E quanto mais você mergulha, mais percebe que o silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas, cheio de clareza, cheio de poder. A solidão é o solo fértil onde cresce a autenticidade. E é por isso que poucos permanecem nele. É um terreno duro, frio e incerto. Mas quem tem coragem de atravessá-lo, descobre quem realmente é. Schopenhauer, Nietzsche, Tesla, Beethoven. Todos entenderam algo que o mundo moderno ainda tenta esconder. O barulho é o maior inimigo da alma. E o silêncio, o maior aliado de quem quer se encontrar. Então, se hoje você se sente deslocado, estranho, diferente, não veja isso como fraqueza. Veja como sinal de que você está enxergando algo que os outros ainda não enxergam. E sim, vai doer, mas também vai te libertar. A solidão é o preço da consciência, mas é também o caminho da autenticidade, da clareza e da força. Como dizia Schopenhauer, o homem que não gosta de estar sozinho, não gosta da própria companhia. E se você não gosta da sua companhia, como pode esperar que alguém goste? Talvez o segredo da vida não esteja em ser compreendido, mas em compreender a si mesmo. E isso, meu amigo, só acontece quando o mundo se cala. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like agora mesmo.
Isso mostra pro YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E comenta aqui embaixo: a solidão é minha força. Quero ver quem está realmente disposto a encarar o próprio silêncio. E se você quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, tem um vídeo aparecendo na tela agora, mesmo que vai te fazer pensar ainda mais fundo. Nele, eu falo sobre por que a dor é necessária para evoluir. Assiste ele em seguida, porque os dois se completam. Eu te espero lá. E até o próximo vídeo. Destrave sua vida.